Sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2, apenas esses dois versículos hoje pela manhã. Vamos ficar de pé em reverência às Escrituras Sagradas. As instruções são muito simples, e elas são: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs, com toda a pureza. Pai, queremos expor a sua palavra essa manhã ao seu povo, falando dessa difícil missão pastoral de encontrar a medida certa na hora de repreender e exortar. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor não somente a iluminação das Escrituras, para que pastor e igreja, Senhor meu Deus, meu Pai, andem de tal modo aliançados à sua palavra, de modo a não passar de largo nessas instruções e informações que transmitem vida da sua palavra. Abençoa meu irmão aqui à minha direita e à esquerda, que possamos fazer a exposição desse texto com fidelidade, para que, ó Deus, o seu nome venha a ser glorificado e a sua igreja edificada em Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Podem se sentar. Esse capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, entrando pelo capítulo 6, é uma coletânea de instruções que Paulo dá ao jovem pastor como se posicionar diante de homens idosos, diante de moços, diante de mulheres idosas e diante de moças. Como o pastor deve se posicionar diante das pessoas com as mais diferentes faixas etárias. Existe uma aproximação adequada para cada uma desses grupos que fazem parte daquilo que a gente chama de idoso, idosa, moço e moça. E para cada um desses grupos, o pastor precisa ter o cuidado de usar a medida certa, da forma certa. Caso contrário, você pode causar inúmeras consequências, digamos, danosas e destrutivas. Começando pelo homem idoso. Todo o texto aqui nos leva a compreender que, independentemente da faixa etária, há gente sempre a ser, digamos, repreendida ou ainda exortada na igreja, independentemente da faixa etária. Parece-me que a idade não nos guarda do pecar. E contrariamente ao que, de uma forma usual, nós imaginamos, o tempo não transmite toda a sabedoria que nós julgamos transmitir. Em outras palavras, há muito jovem pisando na bola, há muito
muito moço pisando na bola, muita moça pisando na bola, há muitos idosos e há muitas idosas também, colocando o pé na poça, e de vez em quando chegam na igreja com os pés enlameados. E nós precisamos ter, muitas das vezes, uma aproximação a esses irmãos. Grande parte das vezes, essas aproximações, a despeito de todo o respeito que você tem com a figura humana que está do outro lado, pode ser uma espada de dois gumes. A pessoa pode nos ouvir com muita atenção, mas pode também virar a mesa, ficar chateado, virar as costas e não aparecer mais na igreja quando você se aventura a acreditar que realmente você é o pastor daquela alma. Porque todo tempo as pessoas nos tratam como tais, mas na hora das repreensões, que ora são feitas, como os irmãos podem notar, não poupa, Paulo aqui não poupa nenhuma faixa etária, pode ser jovem, pode ser homens mais ou menos que regulem a nossa idade, pode ser mais velhos, mulheres idosas também. A verdade é que a tolice está combinada ao coração humano, independentemente da idade. Há adultos tolos, há jovens tolos e há velhos tolos. E ao que me parece, o apóstolo Paulo quer chamar a atenção de Timóteo para o fato de que a pouca idade dele não deve tolhi-lo de fazer o trabalho adequado na igreja, porque não existe maior expressão de graça e maior expressão de amor do que aquela que vem através de uma repreensão franca, amorosa, carinhosa. Quando a gente fala, olha, cuidado, porque os problemas podem se agigantar amanhã. Então, uma coisa importante que logo no início a gente precisa fazer é não saia batendo pé quando você for repreendido. Não vire as costas e bata com força a porta atrás de você. Há muitos dramas que o primeiro grupo aqui, que é o grupo dos idosos, enfrentam. Insegurança material, doença, momentos de que a sua vida é abalada por qualquer circunstância, e aí você já não tem mais o crédito de tempo, e com isso fica sujeito a cometer um ou outro equívoco na vida ou ainda no decorrer do exercício da fé. São muitos os exemplos. Nunca foi fácil envelhecer, mas nós precisamos dar graças por envelhecer, porque há muitos que não conseguem envelhecer. Ficar velho ou ganhar tempo de carteira, digamos assim, eu quero ser o mais politicamente correto para não ofender ninguém, porque o assunto aqui é sobre repreensão, então eu não quero ofender ninguém, mas quero colocar exatamente o que Paulo ensina ao jovem pastor. Ele diz o seguinte: quando está escrito aí, não repreendas ao homem idoso, a ideia aqui é de ralhar com ira. É aquela repreensão onde você perde a cabeça, estoura, e você acaba dizendo: ô seu velho sem vergonha, como é que você foi capaz de fazer uma coisa dessa depois de tanto tempo, com tantos filhos, com tantos netos?
Então Paulo está dizendo, não chegue a esse grau de repreensão com o idoso. E ele vai usar aqui um outro verbo, mas exorta-o como pai. Em outras palavras, converse sobre o problema, não se cale diante do problema, mas faça uso de um outro tipo de artifício, encoraje-o como um pai. Como é que você fala com seu pai? Com respeito, com cerimônia. A situação exige uma certa liturgia. Os relacionamentos, o cuidado com os mais velhos, a maneira como você lida com as pessoas que têm maior idade. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Exorta-o, diz o apóstolo Paulo aqui, como a pai. Como você faria com o seu pai? Levando ao pé da letra, era muito difícil a convivência de alguns de nós com o seu progenitor. Alguns tinham uma postura muito complicada de temperamento. Nós sabemos acerca dos conflitos geracionais e dos problemas que outras gerações tinham com respeito à idade. Mas o apóstolo Paulo ainda se aventura a compreender que existe um certo nível de respeito com os pais, de maneira que quando você fosse fazer uso dessa ferramenta pastoral que é a exortação e o encorajamento, que você, quando fizesse isso com o idoso, o tratasse como pai. Mas esses cuidados não podem ficar restritos apenas à economia do ministério pastoral. Eu acredito que toda a igreja devesse fazer bem o dever de casa, olhando para o idoso de uma forma caridosa. Toda a igreja. Nós vivemos num país que quem tem mais de 35 anos não consegue mais trabalho. Quando chega a 40, já envelheceu ao ponto de não ter mais chance no mercado de trabalho. E as pessoas estão envelhecendo com mais insegurança. Quando chegam na igreja, elas não precisam encontrar nenhuma postura desrespeitosa. Uma das posturas mais desrespeitosas com o idoso é ignorá-lo. Igreja, não ignore os seus idosos. Eu, por vezes, me ponho a observar, fazendo uma experiência social, me ponho a observar como os idosos são tratados pela igreja. E normalmente fico muito incomodado com o fato deles ficarem sozinhos nos bancos, nas jardineiras aqui do anexo, enquanto o restante da família, o jovem está com os jovens, os adultos estão com os adultos e os idosos esquecidos. Seja mais inclusivo, traga o idoso para o centro, porque os dramas que ameaçam a vida humana na terceira idade, quando a idade chega, são muito grandes para serem ignorados. Os idosos são seres humanos como nós, só têm um pouco mais de tempo de vida biológica, mas convivem com os mesmos dramas que nós convivemos. Muitos deles estão em idade de aposentadoria, ganham pouco, alguns têm que, com o pouco que ganham, ajudar a criar seus netos. É uma dificuldade imensa, portanto, a instabilidade financeira dos idosos é alta, é grande, para serem simplesmente esquecidos ou pelo pastor
ou pela comunidade de uma forma geral. E o Brasil está envelhecendo. A população está ficando mais velha. Quando você olha daqui de cima, é nítido ver o prateado. É nítido ver os cabelos brancos. É nítido a gente ver como a igreja também está envelhecendo. Nós fizemos um apanhado muito rápido para esse almoço da terceira idade, ou esse almoço dos mais de 60 aqui na igreja, e rapidamente chegamos à casa dos 73 membros em comunhão na igreja, com mais de 60 anos. Glória a Deus. Mas isso deve nos despertar para muita coisa que a gente não está despertado. É que eles estão envelhecendo, fisicamente mais vulneráveis, emocionalmente mais vulneráveis e espiritualmente precisam de amparo e de um cuidado com o olhar pastoral, não repreendendo, não ralhando, não brigando, falando assim com palavras mais pesadas, mas exortando os idosos e tendo um olhar para eles como pais e mães. É óbvio que eu não vou chegar para alguém ligeiramente mais velho que eu e tratá-lo como se fosse meu pai e a minha mãe, poderia ser uma ofensa. Mas tendo cuidado de me aproximar e de ter todo o meu movimento pastoral na direção dessas pessoas, com graça. Bem, ele diz que antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Bem, vamos falar agora um pouquinho dos jovens. Dos jovens rapazes, porque Paulo faz aqui uma diferença entre os jovens rapazes e as jovens moças. Ele faz uma diferença entre o idoso homem e a idosa mulher. E isso não foi por acaso. É que o drama que toma conta do coração do rapaz pode ser diferente daquele que toma conta do coração das moças. O apóstolo Paulo vai falar aos moços, mais uma vez, nas suas cartas pastorais, lá em 2 Timóteo. Deixa eu ler esse texto com você, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Em cada geração, o idoso tem um desafio, o rapaz, o moço tem outro desafio, a moça tem outro desafio, e as idosas, outro desafio também. Aos moços, foge outro sim, 2 Timóteo 2, 22, das paixões, no plural, portanto, as paixões que operam na mocidade, não pode ser apenas aquelas de conteúdo sexual, há outras paixões que movem o coração do jovem e que o pastor deve estar sempre pronto a exortá-lo como se fosse um irmão. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Bem, falando dos rapazes, que tipo de paixão o jovem tem? Bem, nós todos concordamos que a paixão sexual talvez seja a grande batalha que o jovem enfrenta, que o rapaz enfrenta, que a moça enfrenta. E
para além das paixões que operam na carne, existem as paixões que operam também no campo das narrativas. Um jovem, ele é capaz de acreditar por força da biologia, porque o jovem tem um nível hormonal razoavelmente normal, existe energia, as mitocôndrias lá das células estão trabalhando, gerando energia que sobra, e isso pode, muitas das vezes, essas energias desaguar na defesa de ideias, opiniões, que vai afastando o coração dos moços da humildade. A humildade para ouvir, a humildade para entender que do alto lá dos seus 17, 18 anos de idade, ele talvez precise de muito mais ajuda do que imagina para enfrentar os diferentes dramas da vida. Outro drama que hoje os moços vêm enfrentando é a ideia de achar que os seus pais ou seus progenitores são, na verdade, os seus funcionários. Estão ali para atender única e exclusivamente à vontade do todo soberano chefinho ou de toda soberana chefinha. Não é? E com isso vai afastando o coração do jovem crente da humildade, e a melhor maneira de se aprender sem sofrer é humilhando-se e reconhecendo a sua pequenez. Pai, o que você acha disso? Mãe, o que você acha disso? A Bíblia é tão apropriada no cuidado dos jovens, que diz que as mulheres mais jovens devem ser aconselhadas pelas mulheres mais velhas. Portanto, a igreja nutre as mulheres mais jovens do conselho de irmãs mais velhas, que devem ajudá-las, segundo a palavra de Deus, a serem boas esposas e boas mães. Portanto, dentro do circuito da família, a igreja pode oferecer, na figura dos idosos, uma boa base de aconselhamento. Então, na hora de repreender o jovem, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: aqueles que são da sua idade, você que é jovem, cuidado. Não os trate como estranhos, mas como irmãos. O mesmo sentimento que você tem para com um familiar seu, gente de carne e sangue, irmão na carne seu, você deve ter com os jovens da igreja. Palavras do apóstolo Paulo aos jovens. Toda revolução é feita por jovens, sabia? Toda revolução é feita por jovens. A Ucrânia colocou os jovens acima de 14 anos para lutar no campo de batalha agora nessa guerra louca entre a Rússia e os ucranianos. Tiveram que pegar em armas. Portanto, a ideia é que nós possamos prover o amadurecimento desses jovens e tentar comunicar ao coração deles que a grande revolução de Jesus, ela não é feita à força do discurso e do clamor público. A grande revolução de Jesus é feita sobre os joelhos. E grande parte da igreja vem se esquecendo de que não existe uma outra maneira de lutar qualquer que seja a guerra pela igreja que não seja de joelhos. A igreja não pega em armas, a igreja não insufla nenhum tipo de manifestação pública de gritos e ofensas ao governo ou uma parte do governo.
A igreja sempre acreditou que os grandes movimentos espirituais podem transformar os elementos da sociedade, sempre. Então, essa paixão revolucionária está lá no coração do jovem. E Paulo manda que a gente tome cuidado com as paixões da mocidade. Essa paixão de achar que você tem a receita para mudar o mundo. De que você tem a receita, às vezes eu vejo na internet, alguns jovens teólogos achando que tem a receita para mudar a igreja, como se Deus tivesse esquecido de toda uma geração anterior e colocado toda a sua atenção nessa geração mais jovem. Então, os moços, como irmãos, e os moços vão errar. Erram sempre, por que não errariam agora? O pastor precisa ter a medida corretiva correta, para que, na verdade, meus queridos irmãos, esses jovens sejam ganhos. Mesmo às vezes com as medidas corretivas corretas, eles não querem ouvir nenhum tipo de repreensão. Não é assim lá na sua casa? Quando os seus filhos são advertidos, eles ouvem a advertência com alegria? Eles dizem, não, meu pai e minha mãe me amam, por isso eles estão chamando a minha atenção, ou normalmente eles saem batendo pé? Normalmente saem batendo pé. Então, existe essa enorme necessidade de se advertir, mas precisa haver uma medida de graça na hora de exercer essa autoridade. As mulheres idosas, diz o apóstolo Paulo aqui, como mães, realmente as mulheres idosas têm um papel enorme dentro do aspecto da comunidade. As mulheres idosas deveriam ser, na verdade, fonte de consulta para as mulheres mais jovens, de maneira que qualquer dúvida de uma jovem recém-casada pudesse ser dirimida por uma mulher idosa crente, piedosa da igreja. Por isso está implícito nas orientações do apóstolo Paulo a Timóteo que as mulheres idosas sejam, de alguma forma, meus queridos irmãos, treinadas na sabedoria, para poderem socorrer as mulheres mais jovens em suas dúvidas, nas suas, digamos, múltiplas sensações de vazio ao se sentirem perdidas diante de tanta necessidade de reagir à vida com sabedoria. As moças, como as irmãs, com toda pureza, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Portanto, nós temos ouvido falar, muito falar. Essa semana mesmo eu ouvi de um pastor de 84 anos, que ficou viúvo, e se casou com uma membro da igreja da idade de 28 anos de idade. Um terço da idade dele. Não se fazem mais ministros como antigamente. Foi casar com uma moça com um terço da idade dele, a despeito do conselho de todos os irmãos.
pastor, não faça uma coisa dessa. Não, mas ela é uma mulher de Deus, fala em línguas, ora, é uma verdadeira cristã pentecostal, tem um cabelo lá no meio da cintura, tem um vestido de manga comprida, anda de combinação, ela é uma santa mulher de Deus. Uma santa mulher de Deus. A Bíblia diz que o pastor deve aproximar-se das irmãs mais jovens com toda pureza, de maneira que as irmãs mais jovens, aqui não é o caso, mas talvez se Paulo estivesse se dirigindo a mim, ele escreveria: trate-a como a filhas. Então existe uma maneira de se aproximar de cada faixa etária dentro da igreja. E essa maneira de se aproximar de cada faixa etária faz do pastor uma figura, meus queridos irmãos, de honradez simplesmente irretocável dentro da comunidade. E se não tiver essas credenciais do lidar com respeito com os mais velhos, lidar com generosidade com os da sua idade e lidar com esse sentimento paternal para com os moços, aqueles que são mais jovens do que ele, sem esse tipo de postura, a igreja se perderá, a comunidade se perderá, a igreja se perderá, vem se perdendo. Vem se perdendo porque muitos deixam de lado tudo isso e acabam fazendo algumas coisas que a igreja aprova. E aí está o fato do quanto é importante a igreja ter uma compreensão disso e aprender a aprovar ou a reprovar algumas coisas. Alguns pastores têm se divorciado de suas esposas mais velhas e se casado com mulheres mais jovens. E tudo isso com a bênção da comunidade. Bem, um dia eu não estarei mais aqui. Um dia um outro pastor vai estar aqui atrás do púlpito. Um dia vocês precisam se lembrar de tudo isso que eu estou pontuando: o cuidado com os idosos, a importância das mulheres mais velhas terem um grau de sabedoria para ajudar as mulheres mais jovens, a importância de a igreja ter um olhar caridoso para com os de mais idade. Todas essas instruções precisarão ser chamadas à sua atenção um dia, porque talvez um dia essa maldição também bata às nossas portas, e alguém de posição de liderança possa de fato tomar algumas decisões que nós precisamos aprender com todo o amor a repreender e reprovar. Os irmãos estão me entendendo? Muito bem. Com essas instruções, o apóstolo Paulo fala sobre alguns movimentos muito práticos do ponto de vista relacional dentro da comunidade. Eu chamo a atenção dos irmãos para isso. O texto nos ilumina e nos conduz nessa direção. E semana que vem, domingo que vem, vamos falar das viúvas, dessa classe de pessoas que perderam marido, estão no meio da igreja, naquele tempo perdiam com mais facilidade, por conta das doenças e por conta da guerra. Hoje, quando vão ser viúvas, já vão ser viúvas mais tarde. Mas qual é o cuidado que uma família que tem uma mãe viúva deve ter? Que tipo de olhar nós precisamos, do ponto de vista cristão, ter
para com essas pessoas. São instruções do apóstolo Paulo. Vamos entrar nelas e vamos ser educados na verdade e na justiça. Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, por tudo que ouvimos